Oi, gente, tudo bem? Um abraço para todo mundo que nos acompanha. Como vocês já sabem, me acompanhavam nas redes sociais. A gente está começando nessa terça-feira, aliás, todas as terças-feiras voltaremos a passar aqui pelo canal do YouTube. Mais um projeto, Torres Entrevista, que eu já falei lá pelo Instagram, vou retrucar aqui. Não vai ser só futebol, vai ser também futebol. Vai ser para falar de assuntos em geral, assuntos que importam, assuntos que possam fazer com que a gente traga algo de útil para quem nos acompanha. Vamos falar de música, de cultura, de política, de economia e, claro, também de futebol, porque a gente não pode fugir da nossa atividade fim. O Torres Entrevista acontece aqui nos estúdios N4, aqui na rua Pedro Álvares Cabral 98, em Pelotas, em cima das Tortas de Marta. E a gente vai estar nos encontrando aqui nessa bela estrutura sempre nas terças-feiras. Também quero mandar um abraço para o Cidadela Buffet, para o Correia Veículos e para o Estúdio 2Ls, que são os nossos parceiros nessa arrancada de programa. Todos vocês sabem que a gente milita por alguns outros campos que não futebol. E hoje, para começar o nosso programa, o nosso convidado é o presidente da Câmara Municipal de Pelotas, meu amigo vereador Carlos Júnior, do PSD, que eu ainda não sei se ele é melhor goleiro ou melhor vereador. Tá sendo um ótimo vereador, mas goleiro ele é bom também. Presidente Carlos Júnior, muito obrigado por aceitar o convite para a gente estar batendo esse papo por aqui. Boa tarde, meu amigo Eduardo Torres. É uma grande honra, satisfação poder estar aqui participando do podcast do amigo, poder conversar aí sobre vários assuntos. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu acho que a gente pode, Júnior, começar a tratar os assuntos aqui de maneira muito tranquila, sem ordem muito cronológica, porque claro que eu vou tocar na parte do goleiro, Carlos Júnior, vamos deixar para daqui a pouco. Tu, no final do ano, em outubro do ano passado, Júnior, tu te reelegeu para o teu segundo mandato como vereador, acabasse aumentando a tua votação de maneira bem substancial e abres a legislatura como presidente da casa. A gente sabe que não foi uma composição muito fácil para isso acontecer. Num primeiro ano de mandato, após uma eleição que teve um segundo turno extremamente polarizado, os debates ainda seguem se refletindo na casa nesse aspecto. Como é que está sendo essa trajetória? O mandato vai pelo menos até dezembro, caso não seja reeleito. Mas como é que está sendo esses meses aí conduzindo o poder legislativo? Está sendo bem desafiador, estar à frente na presidência do Poder Legislativo pelotense. Passamos por uma eleição difícil. Sabíamos que quando a gente vem para a reeleição, a gente vai colocar tudo aquilo em jogo, se realmente o trabalho que foi desempenhado durante 4 anos, a população iria aceitar ou não que nós nos mantêssemos como vereador. A urna mostrou, conseguimos ampliar o número de votos, conseguimos a nossa reeleição. Sempre agradeço a todas as pessoas que contribuíram e que continuam contribuindo junto com o Carlos Júnior, porque o Carlos Júnior não conseguiu chegar aonde está hoje sozinho. Então eu sempre agradeço a todas as pessoas que trabalham junto comigo. Sabíamos que não ia ser fácil, conseguimos uma reeleição. Posterior a isso, tivemos uma eleição majoritária, onde depois de 20 anos acaba mudando o governo. Sabíamos que o início ia ser muito importante e estávamos encaminhando para 2 composições de mesas diretoras distintas. Não poderia ser uma mesa da base do governo, mas também uma mesa que não pudesse ser uma oposição por oposição. Então sabíamos que... Independência dos poderes, né? Isso aí, para tentar manter a independência dos poderes. Então a gente buscou uma mesa com um ponto de equilíbrio, que pudesse ser uma mesa transparente, uma mesa nova, tanto que a nossa mesa é uma mesa praticamente de vereadores novos, a não ser o vereador Paulo Coitinho, que é o vereador que entrou junto comigo no primeiro mandato, e 3 vereadores novos, o vereador Tauan, o vereador Arthur Alau e o vereador Antônio Peixoto. E vereadores jovens, né? Vereadores jovens, isso é importante, essa renovação dentro do Poder Legislativo, já desde a outra legislatura já teve essa renovação, acho que é importante, e desde lá está sendo bem desafiador. Sabíamos que ia ter uma situação administrativa muito complicada de poder se resolver. Conseguimos resolver nos primeiros meses, junto com a mesa diretora, junto com todos os colegas parlamentares. Conseguimos administrar
em resolver todas essas questões administrativas e aí sim começar a fazer novos investimentos, novos projetos dentro do Poder Legislativo, resgatando um pouco da imagem que tinha ficado um pouco negativa, mas com a concordância aí de todos os vereadores, a gente vem conseguindo fazer um trabalho diante de uma polarização, assim como tu frisou, que a gente sabia que ia ser complicado nesse primeiro ano de mandato, porque agora chegou dentro do Poder Legislativo a grande polarização. Então a gente vem com bastante diálogo, cada dia é muito desafiador essa questão de poder manter o controle dentro do Poder Legislativo. A gente sabe que não é fácil, mas a gente vem tentando com bastante diálogo e sempre priorizando aquilo que é o mais importante dentro do Poder Legislativo, que são os projetos importantes para a nossa cidade. Então acredito que isso sim, os vereadores deram um retorno para a população de Pelotas, onde nós temos projetos importantes que o vereador do PL e do PSOL votaram junto. Acho que é isso, deixando a polarização ideológica de lado e aquilo que é importante para Pelotas sendo aprovado, que é por isso que nós estamos lá dentro do Poder Legislativo. Eu trabalhei lá na Câmara em 2 períodos breves, em 18 e 23. Também tive um período maior ainda cobrindo a Câmara de Vereadores, quando fui repórter da Rádio Universidade, e sei o quão difícil é mudar algumas sistemáticas lá dentro da casa. E a gente vem num ano anterior, onde se bateu recorde em recebimento de diárias, teve situação envolvendo o diretor da casa afastado. Como é que foram as conversas para entrar na mente dos vereadores? Olha, isso aqui não pode se repetir mais, a gente vai ter que começar a dar exemplo. Na verdade, até por ser uma mesa diretora nova, a gente trabalha muito ali em conjunto, então a gente mostrou tudo que teve e o que ficou para a nossa legislatura, conseguimos colocar as contas em dia e conseguimos mostrar o que pode se fazer dentro da legalidade. Fizemos as licitações todas que tem que ser feitas, estamos fazendo ainda também, chamamos servidores do concurso, que também nos foi provocado pelo Ministério Público, a gente tinha que chamar a questão jurídica também do motorista, a gente chamou 2 servidoras, então a gente vem trabalhando como tem que ser, desde conforme da legalidade, sempre com o apoio do nosso jurídico da casa, que acho que é importante trabalhar sempre em conjunto. E a gente vem conseguindo colocar alguns limites, porque também a gente acredita necessário. O ano passado, na última legislatura, passou um pouco dos limites, mas tudo dentro da legalidade. Claro, então a gente conseguiu colocar alguns limites de gastos e aí os vereadores vêm respeitando. Muitos vereadores novos, assessorias novas, então todos eles dependem de fazer uma especialização. A gente sabe, vereadores viajando bastante, principalmente na questão de Brasília, porque a gente sabe que o recurso está lá, então a gente tem que ir. Então a gente já tem uma redução significativa na questão das diárias. Sabíamos que precisávamos colocar esse limite dentro de outras reduções que a gente vem fazendo dentro do Poder Legislativo. E é importante ressaltar uma coisa também, né, vereador? Se fala muito da imoralidade, a questão da diária, mas o vereador, se quiser buscar o recurso, ele tem que sair de Pelotas, né? Ele tem que ir a Porto Alegre, mas principalmente ir a Brasília. Eu acho que o papel do senhor e da mesa, mais ou menos, é o algodão entre os cristais. Tchê, vai, mas traz resultado de volta, né? É isso aí. A gente está fazendo um levantamento, não finalizamos esse levantamento de quantos milhões o Poder Legislativo conseguiu trazer para Pelotas nesse primeiro semestre e também até o final do ano. Porque acho que é importante a população entender. O vereador foi a Brasília. Uma ida a Brasília a gente conseguiu 800 mil reais. Então a gente tem o custo para ir, mas tem também aquilo que a gente tem que ir lá e traz o retorno, né? Traz o retorno. Júnior, no teu mandato como presidente também acabou acontecendo algo que não é tão comum. Ano passado teve, mas 2 processos de cassação abertos, uma CPI também aberta. Eu sei, obviamente, que o presidente da casa ele não toca essas questões diretamente, mas ele está sempre de olho. Como é que tem sido essas questões? A gente sabe que a questão do relatório envolvendo o pedido de cassação da vereadora Fernanda já está mais adiantado que o do vereador Cauê. Também tem a CPI do Sanep. Como é que o presidente está analisando esse quadro todo? Assim como tu disse, né? Diretamente o presidente do Poder não participa das comissões, então ele não se envolve diretamente, mas ele fica a par de todas as situações. Estamos aí chegando na reta final dos 3 processos, tanto da CPI, se eu não me engano falta apenas ouvir, acho que o presidente do Sanep, e também a questão das 2 comissões de ética, também a da vereadora Fernanda já teve o encaminhamento do relator, e do vereador Cauê ainda não, mas deve sair nos próximos dias. Os vereadores têm conversado bastante, a gente sabe que às vezes o pessoal de fora tem muita opinião, a gente sabe disso,
Mas eu acredito que, pelo que se tem e se sabe do primeiro relatório agora da vereadora Fernanda, não se pede a cassação, se pede uma punição, uma retratação. Agora, dentro da comissão, eles vão ver o que é melhor, o que a maioria acha que é melhor. Também estamos aguardando a questão do vereador Cauê, porque também tinha a situação do Ministério Público. Eu acho que o Ministério Público, nesse sentido, da mesma que a questão da emenda ali, o Ministério Público não sei se já não finalizou o processo. E também estamos aguardando o relatório do relator para ver qual vai ser os próximos passos, mas acredito que as três situações novas, né, aconteceram em pouco tempo dentro do Poder Legislativo do primeiro semestre. Paralelas, né? Mas está chegando na reta final já desses 3 processos. Outra questão que eu queria abordar antes da gente entrar um pouquinho da pauta do esporte lá na casa, sempre se dizia, principalmente nos 2 últimos anos da gestão da prefeita Paula, que a prefeita Paula não tinha uma boa relação com a Câmara. Tinha uma base grande, mas era uma relação meio tumultuada. O começo do ano me pareceu que a relação do novo mandato do prefeito Marrone com a Câmara foi bem turbulento e agora parece que a poeira baixou, parece que há mais diálogo. É uma impressão que eu estou tendo certa ou não é assim? Não, eu acredito que sim. A gente está tendo bastante diálogo entre os poderes. Então a gente tem uma boa relação com o executivo, que eu acho que é importante, ter as independências dos poderes, mas tem que ter uma boa relação. Como eu te falei, os projetos praticamente no primeiro semestre, todos eles foram aprovados. A gente sabe que vai ter críticas ao governo, a gente sabe que não está funcionando da melhor maneira possível todos os setores. É início de um governo, então tem muita coisa que tem que melhorar ainda, tem coisas já acontecendo. Então eu acredito que com muito diálogo as coisas estão acontecendo, e agora na reta final parece que se aumentou um pouco mais ainda a questão dos parceiros do governo, não vou dizer base do governo, mas parceiros, que eu acho que tendo uma boa relação e buscando alternativa para os problemas da cidade, que eu acho que é o melhor caminho. Eu concordo contigo, resolver problemas tem que ser o norte de todo agente público, né? Claro que existe a parte política, só que a eleição termina no final de outubro e depois, se tu não quer ver o bem da tua cidade, tu tá pensando em ti, tu não tá pensando bem das pessoas, né? Sim. A grande realidade, eu não sei se tu concorda, Júnior, até nem sei se tu vais querer te manifestar quanto a isso, como presidente da casa. Eu acho que o enquadramento ideológico ele tá mais ou menos parecido com a da legislatura passada, né? 4 vereadores de esquerda, os 2 do PT e os 2 do PSOL. Na outra eleição eu via 2 vereadores com pensamento mais de direita, que era o vereador Anselmo e o vereador Anderson. Hoje a gente segue com 2, só que 2 do PL, o Júnior Fox e o Marcelo Bagé. Claro que alguns outros vereadores têm em algumas pautas a ideologia mais latente do que em outras, mas a grande realidade é que aquele grande grupo no qual tu te inclui, que são de partidos mais de centro, acabam conseguindo ter um pouco de protagonismo no meio dessa discussão toda ideológica, né? Acredito, e é o que a gente está enxergando e vendo na prática. Porque, na verdade, a gente vai ter as oposições, não adianta, a gente sabe, porque tem as ideologias partidárias, mas eu acho que a grande maioria está pensando naquilo que eu, particularmente, acredito, que é o que é melhor para a cidade. Claro. É por isso que nós estamos ali, por isso que eu estou na política. Então, acredito que a grande maioria está nesse mesmo sentido, mas volto a frisar, independente de partido, os projetos no primeiro semestre foram aprovados. Isso é importante. Isso é muito importante. Júnior, tu fez a tua vida inteira embaixo de uma trave, acabasse usando isso na primeira eleição tu não te elegeu, né? Na primeira eleição eu fiquei de primeiro suplente. Isso. Na primeira, na segunda, na terceira, sempre ali fazendo a menção a isso. E eu lembro que no período eleitoral nós estávamos envolvidos na campanha do mesmo candidato a prefeito. Algumas pessoas, por a minha ligação pelo esporte, diziam assim: o que tu acha do Júnior com a bandeira só no esporte? Eu acho que é só ele que tá nessa bandeira. E tu já, dentro da pauta, por articulação tua, tu trouxe questões muito importantes, né? E são coisas que às vezes não aparecem tanto, mas a começar pelo parque esportivo lá na Baronesa, que leva o nome do Cabral, pelo parque que eu passo todos os dias ali na frente do Caroço, e agora tem mais coisa vindo, né?
Tem mais coisa vindo. O Chuteca, né? Nós vamos ainda inaugurar na Praça Palestina o espaço esportivo do Chuteca. São 2 espaços que marcaram, né? Tá louco. Então, hoje as pessoas olham e veem o trabalho. Bonito, né? Bonito. Pelotas merecia esses Exatamente. espaços esportivos. Por que nunca teve? Exatamente. Agora, em breve, deve começar as obras já lá no Obelisco, Obelisco. que é um projeto enquanto eu estava na assessoria especial do esporte, eu e o Paulo Lobo, onde a prefeita nos colocou durante 6 meses para mostrar que realmente Pelotas precisava de uma secretaria de esporte. E também eu tenho que agradecer ao prefeito Fernando Marrone que ele criou a Secretaria de Muito Esporte. importante, né? Então porque o esporte em Pelotas cresceu muito e necessita de uma secretaria com suporte. A gente sabe que o primeiro ano ia ser um pouco mais difícil, porque o orçamento ainda é do ano passado, ainda é da questão do desporto. Então, a partir do ano que vem, a gente acredita que vai conseguir ter mais resultados, enxergar um pouco mais essa estrutura pro esporte pelotense. Tem um espaço esportivo na Duque de Caxias. Então, esses espaços marcaram. Que as pessoas veem agora a gente recebe mais cobranças. A gente quer em todos os bairros. E vamos trabalhar para isso. Também agora vamos ter mais um também no Churrasquinho do Campeão, ali no bairro Fátima. Um espaço esportivo também adequado, na Mário Meneghetti, também no Navegante. Então a gente vem colocando projetos que a gente entendeu que dentro do nosso mandato, junto com a nossa equipe, que nós não podemos ser aquele vereador cultural só da lâmpada, só daqui a pouco do buraco. Isso aí não vai acabar. A gente tem que também dar esse suporte. Porque o vereador é que tá lá na ponta junto com a população. É o mais cobrado, né? Só que também a gente pode fazer um pouco mais. E a gente conseguiu mostrar, através do esporte, que aí não é só o esporte. Porque aí o esporte, aí é que estão falando de saúde, pós-pandemia, principalmente a atividade física se tornou essencial. É verdade. Vamos aprovar um projeto na Câmara de Vereadores, estamos protocolando que a atividade física tem que ser essencial. Então, esporte é educação, o esporte é segurança pública, tudo envolve inclusão social. Então é isso que eu digo, o esporte não é apenas o esporte, envolve muito mais bandeiras dentro do esporte. E a gente acredita muito nisso. Então a gente vem trabalhando para isso, buscar mais estrutura para os nossos atletas. Depois que eu entrei pro meio público, a gente vê o quantos atletas Pelotas têm de alto rendimento em diversas modalidades, né, Eduardo? Não é só futebol e futsal que muita gente fala, é muitas modalidades. E eu acho, não tenho certeza que o Edson tá aqui junto, te assessorando, nós, imprensa, somos um pouco culpados pela falta de espaço para esses atletas. O Sérgio Cabral fazia esse trabalho magistralmente, depois que o Cabral se foi, essa lacuna tá vazia, né? Essa lacuna tá vazia. Sabe que eu costumo dizer que tem ótima relação, como contigo, com outros tantos vereadores, que vocês, vereadores, são o para-choque, né? Chega sempre primeiro no vereador, antes de chegar na secretaria, no prefeito, no vice. Como é que foi para chegar, Júnior, e montar na cabeça assim, olha, eu quero montar um espaço assim, 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 esportivo. Eu sei da tua excelente relação com o Derlei, que além de correligionários, são amigos. Foi as verbas para isso foram através do governo do estado, foi emenda parlamentar do Derlei, como é que aconteceu? Aí que eu te digo, tem emenda de todos os lados, tanto dinheiro municipal, estadual e federal. O primeiro projeto, antes de eu ser vereador, através da Kátia, que era diretora da escola Valdemar Dense, lá na Colônia, no 4º distrito. Ela disse assim, onde foi construída uma ótima escola, uma belíssima escola, só que não tinha um espaço esportivo. Então as crianças faziam as atividades físicas na areia, na terra. Então ela disse, o sonho que faltou para nossa escola foi uma quadra poliesportiva. E aquilo me marcou. E eu levei pro Derlei. E na vinda minha pro PSD, saindo do PPS, depois de 10 anos vindo pro PSD, eu falei, Derlei, qual é a possibilidade de eu conseguir um recurso para fazer essa quadra poliesportiva lá em Pelotas, na Colônia? E ele assim, eu te consigo. Se tu vir pro partido, eu te dou a emenda. Eu digo, então tá, vou ir. E aí nisso, a gente conseguiu o recurso, só que demorou mais quase 3 anos para nós conseguirmos colocar em prática a quadra poliesportiva lá na Valdemar Dense, mas a gente conseguiu. 2024, se eu não me engano. O Edson tá no fundo aqui, o Edson pode me corrigir, mas eu acho que foi 2024, né, Edson? O Edson e a Cris também estão junto conosco aqui. Imagina, foi em 2019, a gente entregou ela em 2024. Mas tu vê a felicidade das crianças tendo aquele espaço esportivo ali, não tendo mais que jogar atividade física, praticar atividade física no chão. Ali foi o primeiro projeto. Depois dali veio os diversos outros. A questão da Baronesa foi uma situação até engraçada. Eu tava com o secretário, na época, o Duda, na SQA. Nós íamos fazer com o empresário, disse, eu quero investir numa quadra de beach tênis. Aí o Duda falou, lá no fundo tem um espaço ali da Baronesa, quem sabe a gente não faz. Tinha uma quadra de 7 de areia. Então no canto a gente pode conseguir ali, o empresário banca a quadra, faz uma quadra ali, troca por publicidade. É interessante. Nisso,
chega a oportunidade do avançar mais no estado, que 4 cidades acima de 100 mil habitantes iriam ganhar um espaço esportivo de 1,5 milhão. 1.200.000 mais 300 mil de contrapartida. E nisso existia um projeto muito antigo dentro da CEPLAG, que era um espaço esportivo ali. Saca? Um projeto antigo, mas existia. A gente conversou, olhou o projeto de uma quadra de beach tênis, virou no que é hoje o espaço esportivo. Na época era o Daniel Mussi, também, que era o presidente do partido, era o secretário adjunto, junto com o Darley. E a gente conseguiu encaixar aí que Pelotas fosse contemplado. Encaixar não, né? Que fosse contemplado Pelotas, das cidades de 100 mil habitantes, pudesse ser contemplada com esse espaço. Eu tenho dúvidas em qual o mais bonito, porque os dois ficaram muito bonitos. Tanto ali quanto lá na Praça Palestina, que eu até nem sabia, vai levar o nome do Chuteca, uma homenagem mais do que merecida. As próximas a saírem devem ser ali no Navegantes e no Obelisco. Isso. Tem o Campo de São Jorge, todo revitalizado. Deve estar... menos de um mês aí nós vamos fazer a entrega já, vamos fazer um jogo. Eu te convido lá pra fazer parte do jogo. Vamos lá. Não sei se tu vai jogar, joga ou não joga? Claro, quebramos galho. Quebramos galho. E esse projeto do Obelisco, nós iríamos levar pro Navegante pro São Jorge. Só que lá o pessoal queria o campo, porque lá tem uma tradição do Campo de São Jorge. A antiga Nedbrum, anos e anos de competição. Então a gente levou lá pro Obelisco, pela necessidade que tem ali o Areal Fundos, Dunas, Vasco Pires. Então ficou lá. Esse projeto é federal, do PAC, que a gente conseguiu aprovar. E aí no São Jorge, toda a grama revitalizada, ele vai ser cercado, todo ele, e também vai ter iluminação. Primeiro momento agora a grama toda nova, a lateral e atrás das goleiras fechado, faltando agora a outra lateral, mas a gente já vai fazer a entrega, que é um recurso do Darley com uma emenda impositiva também minha. Eu imagino a felicidade do pessoal lá do São Jorge com a reativação, né? Porque tu voltar a ver a praça reativa é outra coisa. Eu passei por isso esse final de... Aliás, olhei de longe, não fui lá. Esse final de semana lá tu também tem ligação com a cidade de Serrita. Depois de mais de 30 anos, o Esporte Clube Concórdia voltou à atividade pela CPI, mobilizou muito a comunidade lá e... Começou nesse final de semana, né? Começou nesse final de semana, empataram com o Santa Irene 1-1. Também mobilizou muito a comunidade lá, porque era um espaço lá que estava atirado, literalmente atirado, e agora voltou com essa grande atividade. Júnior, outra coisa importante a falar ainda da pauta do esporte, tu falou sobre a Secretaria de Esporte, que nesse começo ainda é o orçamento do ano que vem, do ano passado, ano que vem. No ano que vem, eu sei da tua boa relação com o prefeito Marrone, já existe alguma indicação de algum incremento um pouco maior com a secretaria um pouco mais estruturada? Eu vou dar um exemplo, assim, eu vou dar um exemplo do mais básico, que é o que está mais próximo de mim. Em 2023, quando tu eras assessor especial do esporte, teve um belo campeonato municipal de futsal, que foi feito rápido, mas foi de muito bom nível. Dá para pensar não na liga, na secretaria, viabilizar a volta do campeonato, não só no adulto, nas categorias de base. Eu também estava conversando com um conhecido na rua esses dias. Eu fiquei impressionado com a quantidade de equipes de vôlei que trabalham de maneira organizada, sistematicamente. O prefeito já te sinalizou alguma coisa nesse aspecto? Olha, eu acredito, Eduardo, que a gente precisa retomar de fato as competições. E agora a gente não tem mais desculpa. A gente já tem uma secretaria, vamos ter estrutura, vamos ter recurso, porque a gente vai direcionar recursos para a Secretaria de Esporte. E o prefeito é um prefeito que está sempre envolvido com o esporte, e pode ver quase todas as pautas quando envolve esporte, ele está lá presente. Então, isso é importante para a cidade. Então, acredito que a gente tem que retomar, principalmente também a questão do futebol amador de campo. Nisso eu sou cobrado ainda de não ter conseguido que fosse retomado a Liga Pelotense de Futebol de Campo. O futsal, a gente fez um campeonato municipal, o primeiro da história. A gente quer que também volte a ter de novo. Não sei se esse ano ainda, mas quem sabe no ano que vem. E também o campeonato municipal de base, né? Acho que é importante. Feminino também é muito importante. E outras competições. A gente tem um basquete 3x3 hoje muito forte em Pelotas. Temos a primeira quadra inédita, que é ali na Palestina, no Espaço Esportivo do Chuteca. E vamos ter no Obelisco mais uma quadra de basquete 3x3. Então é uma modalidade que cresce bastante. O vôlei também é uma modalidade que tem bastante... Já tem bastante equipes, temos equipes jogando estadual também, de vôlei. Então acho que é importante essa retomada dessas competições para o nosso município.
Tu tocou no futsal feminino, eu tenho acompanhado aí, porque estive envolvido lá no Campeonato Municipal do Cerrito. Equipes de fora da cidade foram até Cerrito disputar a competição, porque não estão procurando espaço para jogar, e agora, no dia 6 de setembro, começa o Campeonato Municipal de Pedro Osório, também com a categoria feminina, e mais uma vez com equipes de fora procurando espaço para jogar. Então, as meninas estão aí nessa batalha, querendo espaço para jogar, e concordo contigo. Se o Campeonato Municipal voltasse, seria muito importante também ver a possibilidade. E esse ano também tivemos um momento inédito para nossa cidade, que uma representante, a Mauge, jogando Liga Nacional de Futsal. Quando que nós imaginaríamos isso? Então a gente também deu um aporte financeiro por entender a importância desse projeto. Claro. Tem um projeto social também dentro da Mauge, então sempre parabenizando as meninas, o Maurício, pelo excelente trabalho que fazem há muitos anos, né? A gente vive um momento, não só em Pelotas, mas na região, né, Júnior, diferenciado no futsal, né? Tu que és oriundo, né, das quadras, eu gosto bastante também. Agora, a ATF disputando a Série Ouro, aí na Rio Grandense? Com o Rio Grandense, a ABF, Jaguarão, todo mundo disputando a Série Ouro. Aí Série Prata daqui da região, Cerrito, que é Cerrito com Pedro Osório junto. Arroio Grande, Santa Vitória e Chuí junto. Erval jogando a Série Bronze? Erval, a Bronze saiu fora, perdeu para Guaporé ontem. Erval na Bronze, acho que tem um time de Canguçu na Bronze também. Canguçu tem na Prata, né, o Trianon? Não, aí é na Liga Gaúcha. Liga Gaúcha? Eu acho que é Liga Gaúcha. Canguçu acho que tem 2 times. Trianon e tem mais um outro time. Então o futsal vive um momento que nós aqui somos celeiro disso, somos celeiro de formação e de grandes jogadores. Eu tenho podido acompanhar alguns jogos da TF aí, o nível é muito bom mesmo. Se o poder público pode entrar para ajudar, deve ajudar, né? Com certeza. E a gente tem hoje, na nossa região, um pouquinho mais distante, jogando uma Liga Nacional, que é Camaquã. O Vélez. O Camaquã, o Vélez hoje joga a Liga Nacional. As maiores equipes do Brasil estão jogando aqui em Camaquã. Parabenizar todos eles lá por ter alguém que dá esse suporte, que a gente sabe que não é fácil. Vamos ter agora a retomada da CCDF. Eu ia tocar nesse assunto. Que são um campeonato de seleções. Teve uma interferência tua aí pra Pelotas entrar, né? Não, a gente vai participar, Pelotas vai participar, eu vou jogar também, vou tentar, né? Não sei se dá ainda, mas eu acho que ainda dá. Mas cantinho tão longe, mas ainda vai. Aí aos pouquinhos a gente vai retomando aí, depois de um bom tempo praticamente sem atuar esse ano pelos compromissos. A gente sabe a dificuldade que é, mas a gente é apaixonado. Voltou em Canguçu, né? Voltei em Canguçu na semana passada, lá jogando pelo Raio. E então agora vamos jogar na seleção de Pelotas. Vai ser uma grande honra representar a minha cidade. Eu joguei uma taça RBS na época, quando tinha, que foi pro Rio Grande, nem foi pro Pelotas. Então, acho que vai ser bom para nossa região, no momento que a gente vem forte, de novo, no futsal, com vários municípios jogando o campeonato estadual. Então, vai ser um campeonato de altíssimo nível, eu acredito. É uma competição organizada, a gente sabe. Sim. O pessoal da CCDF ali, o Marcelo, o Cal e a Michele fazem uma competição bem organizada. Muito organizada. Então, acredito que vai ser uma ótima competição. E vamos tentar levar o nome de Pelotas aí e, quem sabe, buscar o título, né? Pois é, eu tava acompanhando já no próximo sábado, vai ter o sorteio das chaves, né? Isso. O Paulo Lobo é o técnico de Pelotas? Paulo Lobo é o técnico. Eu vou ter que passar a listagem desses atletas aí pra nós estar acompanhando. Lamentei muito, tentei usar do meu lobby, Edson Luiz, para tentar fazer com que Pedro Osório e Cerrito participassem, mas não obtive sucesso. Uma pena, nessa primeira edição são 10 seleções, Pedro Osório, Cerrito e Canguçu ficaram de fora. Cidades que são muito fortes no futsal. Tive uma conversa longa com o prefeito Ricardo de Pedro Osório, mas não obtive sucesso na minha tentativa. Mas na próxima. E antes que o Edson Luiz diga, não estava nem me oferecendo para ser o treinador, eu só queria que entrasse mesmo. Edson Luiz, agora ele é treinador de futsal. E campeão municipal de Cerrito. Municipal de Cerrito. E campeão municipal de Cerrito. Campeão ou bicampeão? Não, campeão. Campeão ainda não tinha. Já tem título lá, hein? Eu sei. ainda não tinha. Era a única categoria que tava faltando lá. Era a única categoria que tava faltando. E depois de 14 anos, em 2023, perdi pro teu time lá, final. E aí parei de novo esse ano, voltei, graças a Deus, lá frente ao Mamutão. Mas era uma seleção, né? Era bom. Foi bem montado. Foi bem montado. Agora em Pedro Osório o nível aumenta razoavelmente mais, porque
as fichas de fora da cidade são liberadas, que não são no Cerrito. Não, e até, né, Eduardo, por esses atletas, a grande parte está jogando em várias competições, o nível fica muito alto. Muito alto, muito alto. E eu dei uma olhada por cima também aí na Taça Liberdade. Tem muita gente boa aqui, Júnior, e que bom que a gente tem a possibilidade de estar ali para dando um auxílio, tentando direcionar as atenções do governo municipal. Eu não conheço o secretário de esportes, mas a gente precisa de uma atenção, porque, como tu falou, é muito atleta de alto nível, muito bom aqui em Pelotas, né? A gente precisa ter essa estrutura para esses atletas, entendeu? Porque cada final de semana chega uma demanda de um atleta que vai viajar, aí consegue uma vaga para disputar uma competição do brasileiro. Então, da noite pro dia, a gente não tem essa estrutura ainda, entendeu? Então, acho que a gente precisa dar mais esse suporte para esses atletas de diversas modalidades. O secretário Fabiano, o secretário que está sempre aberto ao diálogo, a gente tem conversado bastante, buscando resolver essas situações juntos, porque acho que é importante, né? A gente tem que ter essa união aí, principalmente dos poderes, e na pauta do esporte, tanto legislativo como executivo, para buscar um melhor rumo aí pro nosso esporte. A gente volta pro futebol daqui a pouco, pro esporte. Eu me lembrei de uma pauta que acaba se interligando. A tua relação com o Darley é uma relação que, pela relação que eu tenho contigo, eu sei que é uma relação de amizade, né? O Darley virou um amigo teu e é uma pessoa muito importante no contexto partidário, no teu partido, do PSD, e principalmente pela pauta que tu carrega. Aliás, o Darley conseguiu botar 2 goleiros vereadores, né? Tu e o Marcelo Pitol em São Leopoldo. Pô, é verdade. O Pitol concorreu na última eleição a deputado estadual, mas pela União Brasil. E aí, por ter essa proximidade com o Darley, eles jogaram junto no Grêmio. Né? E a gente fez algumas agendas juntos, jogamos alguns jogos juntos. E aí o Darley, por ter essa proximidade, convidou ele para vir pro PSD. E agora que ele abandonou o futebol profissional, ele entra como vereador em São Leopoldo. Tenho certeza que vai fazer um excelente trabalho, porque é uma pessoa do meio esportivo, que quer trabalhar, quer buscar pautas esportivas para dentro pautas esportivas para dentro do setor público. Tem um parceiro como é o Darley, um padrinho. Fica mais fácil ainda, né? Porque são 2 goleiros, 3 goleiros com o mesmo intuito, que é buscar uma melhor estrutura para os esportes das cidades. O Darley, ele esteve há pouco tempo aí envolvido diretamente na campanha eleitoral do Grêmio, apoiando o Paulo Calef, que retirou a candidatura. Até falava-se que o Darley deveria ser o homem do futebol do Paulo Calef. E agora eu imagino, Júnior, que sendo essa situação colocada de lado, por óbvio, o Darley já começa a olhar mais na frente, como todos vocês, agentes públicos, fazem, e pensar numa reeleição. Eu já digo agora, eu acho que uma reeleição do Darley seria de fundamental importância para o esporte do Rio Grande do Sul. Isso para mim é ponto pacífico. Não sou filiado ao PSD, mas eu acho muito importante. Eu não conheço o Darley. O meu avô conheceu o Darley, porque o meu avô foi vice-prefeito de Pedro Osório pelo PSD, e o Darley ia lá fazer campanha. Eu acho muito importante. Mas eu não vou ficar aqui só jogando bolinha pra cima pra ti, porque bolinha pra cima tu já sai aqui direto e tu já encaixa. A dobradinha do Darley em Pelotas pode ser tu ano que vem? Não. Estadual? Na próxima eleição eu não vou concorrer. Eu participei das últimas 5 eleições e nessa agora... Tirar uma folga. E mais um ano agora como presidente da casa. Eu vou focar muito na campanha do Darley. Estamos conversando a respeito a nível estadual com o partido. Tem toda uma reestruturação nova no partido. Eduardo Leite chega dentro do PSD. É o novo presidente estadual, então vai ter novas conversas para ver e entender o que o PSD, por ser o maior partido do Brasil, o que ele quer dentro do Rio Grande do Sul. Eu sei que hoje nós temos um deputado estadual e um deputado federal. A tendência do presidente nacional Kassab, junto com o Eduardo Leite agora, é que o PSD cresça e muito dentro do estado do Rio Grande do Sul. A gente vai trabalhar para isso. Sem dúvida nenhuma. Eu imagino que o PSD, com a chegada do Eduardo, creio que ele deva ser candidato ao Senado, imagino, deva ser aumentar suas bancadas na Assembleia e na Câmara aqui no estado de maneira bem substancial. Ao que parece, o deputado Lucas deve acompanhar o Eduardo para o PSD. O deputado Daniel parece que permanece no PSDB, ao que se sabe. E da bancada dos deputados estaduais do PSDB, quase todos migram para o PSD, né? Então... pelas conversas que estão pelo que tendo. Se tem, agora, no próximo dia 30, nós temos o evento. Tem um evento lá, né, da filiação do Eduardo no PSD. Eduardo, Arthur Lemos, a secretária Arita,
Então, acredito que uma grande parte do quadro do PSDB ligado ao Daniel, ligado ao governador Eduardo Leite, deva vir para o PSD. O senhor, como não é presidente do partido, mas é vereador e uma pessoa importante dentro do partido, tem alguma informação se a prefeita Paula, ex-prefeita Paula pode ir para o PSD? Chegou a se ventilar muito isso, dela acompanhar o grande líder dela, que é o governador Eduardo Leite, mas tem a questão dela ser presidente estadual do PSDB, então eu não sei até onde, agora ela se lançou como pré-candidata ao governo, então eu não sei até onde agora isso possa acontecer. Eu acredito que num período curto de tempo eu não vejo a Paula vindo para o PSD, mas... Mais adiante, se acontecer, mais adiante. Acredito que acho que o mandato dela como presidente estadual vai até o final do ano, eu acredito. Então tem a questão da janela ali, março, abril. Então acho que num período curto de tempo, eu acredito que a Paula não venha para o PSD. Eu também tenho essa mesma percepção que tu. Eu acho que antes do final do ano isso não deva ocorrer, mas acho, é a minha percepção, com todo respeito a ex-prefeita Paula, que a Paula não é candidata a governador. Eu tenho essa impressão que o governador Eduardo deva apoiar mesmo o Gabriel Souza, vice-governador. Falando um pouco de possíveis candidaturas a deputados, esse é um assunto que já vem se tocando na Câmara, de alguns colegas serem candidatos ou não, Júnior? Sim. Agora, que nem eu falo, agora o foco da partir do segundo semestre já começa a ser as eleições do ano que vem. Temos pré-candidatos. Alguns já declarados, né? O vereador Rafael Amaral, o vereador Marcelo Bagé, vereadora Fernanda. O vereador Cauê também já estava nas redes sociais falando. Vereador Cauê. O vereador agora também, Júnior Fox. Também. Eu vi também. Então eu não sei a questão partidária, como é que vai funcionar, se vão ser os dois candidatos pelo PL. Até porque o PL também teria uma terceira candidatura aqui em Pelotas, que seria da Adriana Rodrigues, né? Também. Então, mas acredito, se não me falha a memória, são mais ou menos pro vereador Cezinha. Tem a possibilidade também de ser um candidato mais do centro-esquerda. Acredito eu que são esses candidatos. O vereador Junandira, dessa vez, eu acho que não é candidato. Por ser o líder do governo, né? Então, acredito que são esses os nomes. Tu acha que a pauta eleitoral de 2026 vai acabar interferindo no acirramento de ânimos no debate do Legislativo Municipal, ou os vereadores conseguem, olha, a campanha é mais adiante, vamos focar nos problemas aqui, ou tu acha que é inevitável o cruzamento de dados nesse ponto? Eu acredito que até deva diminuir um pouco esse embate, porque uma campanha a nível estadual tu tem que andar bastante. Então, eu não sei até que ponto as discussões ideológicas da polarização a nível de uma eleição nacional vá refletir diretamente dentro do Poder Legislativo. A gente espera que não, mas vai saber. Pois é, eu tenho notado que, como eu falei antes, eu até acho que os debates estão menos acalorados nos últimos dias lá na casa, porém não há dúvidas que o que está se desenhando aí, as pré-candidaturas postas, está muito claro que, mais uma vez, as candidaturas do PL e do PT para o governo do estado vão jogar forte, vão jogar duro uma com a outra, vão jogar duro contra a candidatura do governo, seja o candidato, o Gabriel, ou até mesmo a Paula. E claro que eu costumo dizer, conversando com os amigos, que a tribuna da Câmara é a propaganda mais barata para os vereadores fazerem política, né? Porque estão ali todos os dias e fazendo, e como tem alguns que focam no trabalho, outros focam na política, e é totalmente legal. Apesar de achar, Júnior, não sei se tu concorda, que essa parte ideológica está começando a refletir aqui em Pelotas mais agora, porque antes a pauta local se sobrepunha à confusão armada aí a níveis estaduais e federal, né? Não, concordo plenamente. A gente tinha na outra legislatura alguns pontos ideológicos que eram levantados, mas não era uma situação diretamente. Agora não, agora a gente tem pessoas diretamente brigando pela pauta da polarização. A gente sabe disso. Mas, e nisso, né, por ter essa disputa nacional, né, estadual, então ela vai também refletir um pouco aqui para nós, para nossa região. Então, se os vereadores acabam sendo candidato, pode ser que sigam nessa linha de... Vão no embalo para aproveitar, surfar a onda, né? É. Surfar a onda.
Essa eleição de 2026, eu acho que ela vai refletir um pouco aqui em Pelotas também, eu não sei se tu concorda, por conta do que foi o segundo turno da eleição para prefeito, né? Eu tava buscando algumas coisas aí na internet e acabou me aparecendo ali como sugestão nos vídeos do YouTube uns recortes das declarações do então candidato Fernando Marrone e do então candidato Marciano Peroni no dia da eleição para a Rádio Gaúcha. Eu não vejo, sinceramente, com tão pouco tempo entre uma campanha e outra, que o tom daquele discurso não volte em 2026. Mas aí agora já uma alçada um pouco maior que a nossa, né? Então eu imagino que, como tu falou da questão, claro, todo agente político, ele é político justamente pela sua ideologia, mas que foquem primeiro em resolver os problemas dos pelotenses, que são muitos, né, Júnior? São muitos em todas as áreas, né? São muitas demandas, diariamente a gente recebe. E que nem eu falo, né? Agora, estando como presidente do Poder Legislativo, a gente sabe, porque antes a gente cuidava do mandato, participava de algumas ações, mas hoje tu tem contato diariamente com praticamente todos os vereadores e vereadoras. Então, realmente, tu vê que os vereadores trabalham. A gente é muito cobrado que os vereadores não trabalham, que o vereador isso, vereador aquilo, mas olha, agora estando à frente do poder, eu consigo identificar que todos realmente trabalham dentro da sua pauta. A gente sabe que às vezes a pauta não identifica para uma, identifica para outro, mas o trabalho... mais abrangente que a outra. É. Eu também concordo contigo, eu acho que vocês, vereadores, trabalham bastante mesmo, porque não é fácil, não é nada fácil segurar a bronca aí, né? Porque o vereador passa viajando, porque o vereador ganha... Mas eu duvido que o teu telefone não toque ou receba mensagem da manhã à noite. Com certeza. Sendo presidente ou não. Isso vale para os outros 20. Eu tenho certeza absoluta quanto a isso. Júnior, vamos voltar um pouquinho a respeito da pauta esportiva. Eu tenho notado que, não só quando presidente, mas também antes de tu assumir a presidência da casa, atletas das mais variadas modalidades te procuram, até por ser o vereador de esporte, aquela coisa toda, te procuram para tentar um auxílio, para tentar viabilizar algum tipo de situação. O que tu vê hoje como o maior problema enfrentado por esses atletas, principalmente aqueles que não são dos esportes mais conhecidos, do futebol, do futsal, que chamam assim, vereador, eu tô precisando disso. O que geralmente eles te chamam para pedir? É unânime, transporte. É o apoio logístico. Porque, às vezes, eles ganham uma etapa estadual e aí conseguem uma entrada para disputar um campeonato nacional. Só que isso não tem como tu prever. Tu não sabe se tu ia conseguir. Claro. E como é que tu faz para conseguir esse recurso? Às vezes num espaço curto de tempo. Às vezes é um mês. E não, a gente sabe que dentro do serviço público, dinheiro público não é assim pra te conseguir. Às vezes, a emenda impositiva que a gente destinou o ano passado, eles vão receber agora a partir de setembro, outubro, novembro. E tem até dezembro. Então, a parte burocrática é complicada, porque a gente está tratando de dinheiro público. Então, às vezes, aos poucos, a gente vai aprendendo e vai mostrando. Mas é unânime o apoio logístico que os atletas necessitam. Então, a gente está tentando buscar um mecanismo dentro da própria Secretaria de Esporte, destinar um recurso para contratar passagens. Destinar um recurso para fazer um pregão, para poder ter hora ônibus. Então, fazer dessa forma, que aí depois os atletas se planejam, eu tenho a competição tal, a equipe tem uma competição tal, para te poder encaixar dentro de um planejamento esse recurso para poder contribuir com esses atletas. Eu acho que essa é a pauta principal. Porque às vezes para fazer uma inscrição não é cara. Principalmente atletas, hoje a gente tem muito atleta correndo, tem muito corredores, muito mesmo. Então, e fora outras modalidades. Então, às vezes é muito rápido e tu não tem tempo hábil de tu conseguir o recurso. Ali na Praça Palestina se vê muito atleta correndo ali todos os dias. De manhã, de tarde e de noite. Até porque o espaço permite agora a prática de esportes à noite ali também, né? Sim, a gente sabe que um dos esportes que movimentou muito, vinha crescendo muito e ainda continua, é o beach tênis, porque é um esporte inclusivo, onde qualquer pessoa pode praticar. É verdade. Tu vai ali, tu vê o neto jogando com o vô, o marido com a esposa. Então, ele conseguiu incluir todas as pessoas que queiram participar, conseguem jogar o beach tênis, e agora a corrida vem tomando uma proporção muito grande. A gente tem muitas assessorias de corrida no nosso município, então vem aumentando e muitos atletas também de alto rendimento. Vereador Carlos Júnior, obrigado por ter atendido o convite desse primeiro Torres Entrevista. Fiquei muito contente com o aceite do amigo. Espero que a gente possa, mais pra frente, voltar a repetir o papo e, quem sabe, com avanços maiores aí no esporte.
Pelotas. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, meu amigo Eduardo Torres. Estou à disposição. Tu que precisar, pode contar com um amigo aqui. Nós poder voltar e retornar ao programa, poder conversar aí sobre, sabe, que assunto a gente vai ter para Com certeza. Pra ficar aqui 2 dias conversando. Com certeza. Então tá, foi uma grande honra, satisfação. Gente, obrigado a você que acompanhou, obrigado ao vereador Carlos Júnior, obrigado a toda a assessoria. Não vou citar... Agradecer aqui o Edson e a Cris que estão junto aqui conosco, porque senão... Não ia citar o Edson Luiz, vereador. Não ia citar. Conhece, né? Obrigado à assessoria do vereador Carlos Júnior, Cris, o Edson, todo mundo. Obrigado aos nossos patrocinadores, Cidadela Buffet, o Correia Veículos, o Estúdio 2Ls e, obviamente, também aqui toda a estrutura do Estúdio N4, que nos dá uma baita de uma estrutura para estar começando esse projeto. Vale muito a pena. O Estúdio N4 fica aqui na rua Pedro Álvares Cabral, 98, entre o Juscelino e Gonçalo Chaves, em cima das tortas de Marta. Mas muito obrigado a ti que esteve ligado conosco nesse primeiro programa. Espero que tenha gostado. É um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a me ver nas redes sociais, mas a gente vai se acostumar mais com essa pauta. Obrigado, te inscreve no canal, aciona as notificações aí no sininho e a gente se vê na próxima terça-feira. Um abraço.